A paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, entrando na tua casa, nesse horário, pela manhã, com o nosso episódio Manhã com Deus. E não podemos deixar de fora de pegar a nossa xícara de café, pegar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e vamos ler para a gente se edificar com mais um texto dessa palavra. Nós vamos ler agora em 1 Samuel, no capítulo 15, o versículo 1, depois vamos para o versículo 22 a 26, que diz assim: Um dia Samuel disse a Saul: Consagrei-te rei de Israel por indicação do Senhor. Por isso, ouve bem isto que o Senhor dos Exércitos te diz. Versículo 22 e o 26 que diz: Alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifício do que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele estará muito mais interessado em quem lhe obedeça do que na gordura de carneiros. Não sou contigo, visto que desprezaste a palavra do Senhor, e também o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Quando a gente lê esta palavra, cria em nós um sentimento de que alguém teve uma grande oportunidade, porém não aproveitou. É isso mesmo. Saul foi o primeiro rei de Israel. Tudo começa quando o povo quis um rei, para se assemelhar às outras nações. De início, o profeta Samuel ficou muito triste e foi falar com Deus. Porém, Deus fala que a rejeição não era para com Samuel, e sim para com ele. O povo queria um rei. Então Samuel ungiu Saul. Ele, que vinha de uma família de posse e fisicamente era um homem forte, saudável e muito formoso diante dos israelitas. Sua reação ao saber que seria ungido o rei de Israel demonstra que Saul também era pessoa humilde. Ele não se considerava digno de reinar sobre o povo de Deus. Porém, quando os filhos de Belial o desprezaram, ele não agiu por conta própria, mas se calou, confiando no propósito divino. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27. Porém, com o passar do tempo, este homem Saul, que se tornou rei e liderava um grande exército, se tornou arrogante. Não queria mais agir segundo as orientações de Deus e começou a agir por seus próprios impulsos. Então Saul foi rejeitado por Deus. Por que será? Por causa da sua rebeldia e falta de arrependimento. De muitas maneiras, o primeiro rei de Israel transgrediu a lei de Deus, desprezou a vontade do Senhor e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Saul, ele apartou-se do Deus vivo e excluiu a si mesmo da graça de Deus. Saul era um exemplo de como alguém pode começar bem e terminar mal, abandonar a obediência e se enveredar pelo caminho da rebelião, atraindo para si o julgamento de Deus. Mas o rei Saul não obedeceu plenamente à ordem do Senhor e poupou um rei no qual o Senhor tinha dito que era para eliminar todo aquele povo, tudo que tinha, não era para ficar nada. Então Saul se aproveita da circunstância e poupa o rei e os melhores rebanhos daquele povo. E quando foi cobrado pelo profeta Samuel, Saul ainda tentou fazer de sua desobediência um motivo para cultuar a Deus. Naquele dia, ele soube que o Senhor havia rejeitado como rei de Israel. Mas o que isso tem a ver conosco? Mas o que essa palavra, nesse horário de manhã, ela quer trazer para nós? Ela traz para nós, meu amigo, uma grande reflexão
de que devemos seguir sempre a obediência à palavra de Deus e não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, como diz a palavra do Senhor, mas seguir em direção àquilo que Deus estabeleceu. É viver a verdade do que a palavra diz. Não rejeite, mas aproveite as oportunidades que você tem de estar servindo ao reino de Deus. Saul rejeitou porque confiou em si mesmo e passou a desobedecer à voz de Deus. Mas bem-aventurado é o homem que obedece à voz do Senhor. Bem-aventurado é o homem que ouve e fica atento às direções de Deus. Bem-aventurado é o homem que segue os seus mandamentos e vive o que Deus tem para ele. E foi assim, um rei que começou bem, que teve a grande oportunidade de aproveitar cada minuto da sua vida e desfrutar da presença de Deus pela obediência, termina sendo rejeitado por desobedecer à ordem do Senhor. E isso nos leva a uma grande reflexão, muito grande. Precisamos obedecer às Sagradas Escrituras, obedecer à palavra de Deus para que tenhamos vida com Deus. Para que Deus possa se agradar das nossas atitudes, precisamos andar de acordo com a sua palavra. Não desobedeça a palavra de Deus. Obedeça o que ela diz, a direção que Deus quer para a sua vida. Viva a palavra do Senhor. Aproveite esse momento e seja feliz em servir no reino de Deus. Não faça como Saul, que começou muito bem a sua história com Deus, mas o seu final foi trágico porque rejeitou as ordenanças de Deus. Obedeça. Deus tem sempre o melhor caminho para você percorrer. Deus tem sempre a melhor porta para você entrar. Deus tem sempre o melhor para você. E esse melhor, ele é condicionado ao que você obedece. Deus não estava querendo sacrifício dos melhores animais. Não. Deus queria que a palavra dele fosse cumprida. E mesmo que Saul, diante daquela batalha, pudesse ficar sozinho, uma coisa eu te garanto pelas Escrituras, se ele permanecesse sozinho, mas estivesse ali a obediência à palavra de Deus, vitória certa. Porque a vitória não está na quantidade que está com você, mas está no fator chamado obediência. Obedeça a Deus, viva a palavra de Deus e você terá um caminho feliz e abençoado. Gostou do vídeo? Tem mais vídeo aqui que você pode assistir, compartilhar, comentar e tenha certeza que você vai ser edificado. Deus te abençoe e que nesta manhã aproveite e não rejeite a oportunidade que Deus tem te dado e viva uma manhã com Deus.